A Bíblia hebraica, judia, ela tem Velho Testamento no hebraico e Novo Testamento no aramaico, o que faz sentido, tendo em vista que a maioria dos discípulos não falavam nem em hebraico, nem quanto menos grego. Então foram os apóstolos gregos, como Marcos, Paulo também era grego, que traduziram do aramaico para o grego, isso é, os 27 livros. Então, quando você vai lá e traduz do hebraico para o grego, ficando conhecido como Septuaginta, agora você tem dois originais. O grego foi para São Petersburgo, na Rússia, o hebraico ficou em Alexandria. Aonde tem toda a diferença das traduções? É porque nós temos dois originais. Funcionando como? O texto em hebraico, ele é traduzido de textos massoráticos. O que é massorático? Textos que vêm diretamente da fonte originária, que mantém. E o modelo de tradução hebraica é chamado de textos receptus, textos recebidos. Recebido de quem? Direto dos judeus. Por isso que essa Bíblia que você vai traduzir, você recebeu direto dos originais e foi traduzido palavra por palavra. É mais ou menos assim. Eu chego no meu filho e falo assim: pega essa carta e leva para sua mãe. Quando ela abrir, são minhas palavras. Mas se eu falar, leve esse recado para sua mãe, ele vai dar o recado de acordo com o que ele entendeu. Muita coisa não são minhas palavras, mas o todo é. É aí que está a diferença, porque as Bíblias de textos recebidos, elas têm uma equivalência formal, elas não mudam a tradução, traduzem palavra por palavra, até a vírgula. Dizia Martim Lutero, não altere na Bíblia nem seus erros. Erros em que sentido? Dos reis que caíram, dos pecadores. Teve gente que queria deixar a Bíblia perfeitinha, tirando o pecado de Davi, pondo só coisa boa. Mas Lutero disse, se Deus quis contar a sua história assim, não mude. Foi Deus que quis contar a sua história assim. Porque a gente queria deixar só a coisa perfeita, né? Lutero não deixou isso acontecer. Agora, o modelo de tradução dos textos gregos. O modelo de tradução da Septuaginta é chamado de texto crítico. Por que texto crítico? Porque o camarada foi lá, ele leu toda a Bíblia, ele fez uma crítica, porque estava indo para o grego, e ele não traduziu palavra por palavra, ele interpretou. É uma interpretação e assim ele escreveu. Então tem muito texto que está perfeito, parecido com o original, e tem muito texto que se aproxima. Aí que está a diferença. Por quê? Porque dentro da Septuaginta, você tem 3.400 versículos a menos. Como é que foi isso? Provavelmente quando foram traduzir, muitas palavras não cabiam no grego. Então eles fizeram uma interpretação para caber dentro do grego. Só que nessa levada aí, a gente começa a procurar aquilo que mais se aproxima dos originais. E na história da humanidade hoje, tem 4 Bíblias apenas de textos massoréticos, gente. Ou seja, Bíblias que mais se aproximam dos originais. E por quê que elas se aproximam dos originais? Porque elas mantêm equivalência formal. E por que só 4? Porque eles perceberam que a Septuaginta, quem usava a Septuaginta antigamente era só a Bíblia católica. Mas de 50 anos para cá, as igrejas evangélicas começaram também a fazer uso do texto crítico, que vem da Septuaginta, porque é um texto menos formal, mais palatável, mais familiar. Usava-se na igreja católica o termo vulgar, daí surgiu a palavra vulgata, porque é o termo do povão e etc. Aí surge um grande problema. O problema é que, quando você pega uma Bíblia, que nós temos acesso, as que mais se aproximam dos originais, e lê uma de texto crítico, uma de texto recebido, você toma um susto. Toma um susto absurdo. Depois você assiste o podcast. Mas tem 4 Bíblias hoje no mundo que são consideradas melhores, disparado.
pelos professores, pelos os pregadores e os teólogos. Número 1, a Bíblia do rei James, a Bíblia inglesa do rei Tiago. Essa Bíblia é de 1600, começaram a escrevê-la em 1530. Baseado na Bíblia do rei James, vem as outras 2 Bíblias. Eles escrevem, preste muita atenção, a segunda, Reina Valera, uma Bíblia espanhol. Ela foi feita também assim, ó. Põe a King James do lado, põe os originais do outro e começa a traduzir, escrever, palavra por palavra. Tem também a Bíblia de Martim Lutero, mas essa não está disponível porque é uma peça de museu. Uma hora eu vou pegar essa Bíblia e vou traduzir ela também. Eu queria muito traduzir essa que está na minha mão, mas ela era peça de museu. Então ninguém no mundo podia traduzir peça de museu, fica só no museu. Se alguém tiver outra, deixa de ser peça de museu. E aí você tem, gente, a terceira Bíblia no mundo é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. É a segunda Bíblia mais velha de Ferreira de Almeida. E ela está disponível, é uns 500 e tantos reais. Mas é uma Bíblia nacional, e o brasileiro nem valoriza. É a terceira melhor Bíblia do mundo. E a número 1 é essa que está aqui na minha mão. Eu estava no museu de Wesley, e vendo, livros, e a hora que eu olhei aquela Bíblia, com comentários do maior teólogo e avivalista de todos os tempos, falei, meu Deus, ler essa Bíblia deve ser fantástico. Fui embora, no ano seguinte eu voltei no museu. O museu estava doando peças do museu, porque iria fechar. Eu ganhei um devocional 365 dias com Wesley, de 1700. Eu ganhei 2 livros de Wesley, um deles, A Obra Perfeita do Espírito Santo no Crente. Olha a idade do livro. Tudo foi traduzido. E 2 livros de Susana Wesley, sua mãe. Tinha 19 filhos e conseguia ensiná-los aos pés do Senhor. A Super Nani baseou seus ensinos em Susana Wesley. Tem um livro de Susana Wesley, está terminando as traduções. Educando os filhos aos pés da cruz. É muito bom. Se a Super Nani aprendeu com ela. E por último, a Bíblia de 1600, o comentário de 1736. Está na minha mão aqui até as características do museu. Está aqui, gente. Uma peça de museu. Uma obra perfeita. Uma Bíblia que vai ficar de pais para filhos. Porque essa não tem nenhuma no mundo. Bíblia King James, sem nenhuma tradução, nada, do jeitinho. King James fiel, quer dizer, nunca foi atualizada. Pastor, mas tem palavras difíceis? Nós não estamos lidando com criança. Não é verdade? É evidente que é uma Bíblia que se aproxima, se não 100%, quase dos originais. Você quer ver? Eu vou te dar alguns textos para você ver uma diferença para outra. Em uma Bíblia eu vou colocar um texto massorético, são Bíblias que se aproximam do original. Em outra eu vou colocar um texto crítico que vem da Septuaginta do grego, Romanos 8, versículo 1. Olha lá, ó. Aqui desse lado nós temos uma Bíblia massorética, a ACF, Ferreira de Almeida Fiel. Aqui desse lado nós temos uma Bíblia de texto crítico, a NVI. Qual é a diferença? Olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Simples assim? Não. Para quem não há condenação? O texto está afirmando que para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não é bagunçado assim não. Eu estou salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Não, o texto está dizendo que não há condenação para quem não anda na carne, mas segundo o Espírito. Para esses não tem condenação. Então você tem 2 coisas nesse texto. Primeiro, a responsabilidade de Deus. E segundo, a responsabilidade humana de não andar segundo a carne, porém segundo o Espírito. Significa que a parte B do texto
ela explica sozinha todo o texto, e que se você arrancar a parte B, pode jogar o texto todo fora. Olha a parte, um texto crítico. Portanto, agora já não há condenação em Cristo Jesus. Ou seja, eu posso estar no boteco, posso estar bebendo, posso estar fumando, posso estar o que for, que não há mais condenação. É perigoso, se você entende o que eu estou te falando. Agora, isso aqui, alguém foi lá e saiu arrancando? Isso foi lá na tradução. Muitos desses textos não encontravam repouso no grego. Então, na tradução foi se perdendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é um cara que falou, vou fazer o NVI saindo, tirando o texto bíblico. Mas se você quer uma Bíblia, isso que eu tenho pregado, se você quer uma Bíblia para estudar, para ensinar, para evangelizar, para aprender, a Bíblia texto crítico vai te derrubar, vai te faltar. Para quem que ela pode servir? Para o novo convertido. Ninguém vai para o inferno por causa do NVI. Entendeu? Mas eu sugiro que você tenha, olha aí o padrão, esses dois padrões. Eu tenho lá em casa um monte de Bíblia.